que vamos estar lendo o versículo 1. Eucana e suas mulheres. Amém? Enquanto os irmãos procuram aí, eu estar falando algo importante. Eucana, levita do norte de Efraim, eram influências, né? E influências eram os que amavam e temiam o Senhor. Sua esposa Ana era uma mulher piedosa, agora nós vamos falar dela, fervorosa, meiga, humilde, de grande fé elevada. 1 Samuel capítulo 1, versículo 1. Amém? Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Gerão, filho de Eli, filho de Tof, filho de Zef, Efreteu. Este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e de outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não o tinha. Amém? Amém. Abra sua Bíblia agora em Gênesis. Glória a Deus. Êxodo, capítulo 1, capítulo 2 de Êxodo, capítulo 2 de Êxodo. Capítulo 2 de Êxodo, o versículo 1 em diante. Êxodo, capítulo 2, versículo 1 em diante. Amém? Estarei lendo. O nascimento de Moisés. E foi um homem da casa de Levi, e casou com uma mulher, filha de Levi. E a mulher conheceu e deu à luz a um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com betume e pinche. Então, pondo nela o menino, a pôs nos juntos à margem do rio. E a sua irmã ficou de longe para saber o que havia de acontecer. Amém? Amém. Deus maravilhoso, né? Glória a Deus. Amados, nós vemos aqui duas histórias diferentes. Amém? Quem conhece a história da mãe de Moisés, né? Também conhece a história de Ana. Duas mulheres em tempos diferentes. Duas mulheres dedicadas a Deus. Duas mulheres de fé e mãe. Uma já mãe, né? E outra querendo ser mãe. Amém? Nós vemos aqui que a história vai contar de uma mãe na época do Egito que, ao dar à luz, não pôde ficar com o filho, né, depois dos 3 meses, porque era uma lei, um decreto do rei, que todo menino deveria ser morto. Amém? Devido à promessa que Deus havia feito, Deus disse: vou levantar um homem, e este homem vai livrar o meu povo da garra de Faraó. Faraó, conhecendo as escrituras, conhecendo as escritas do Egito, então começou a oprimir o povo de Israel. Amém? Querido, lá na frente você vai ver a
uma mulher que não tinha filhos, porém a sua companheira, que dividia o mesmo marido daquela época, agora era permitido, ela tinha filhos, e zombava daqui não tinha filhos. Mas a Bíblia diz que ela era temente, era uma mulher de fé, era uma mulher que andava em conformidade com as coisas de Deus. Ela não perdera a fé naquilo que Deus havia prometido para ela. Não diferente da mãe de Moisés também, crendo que as promessas de Deus viria sobre a vida do seu povo. Querido, quando o inimigo ele conhece o projeto, que Deus tem para a sua vida, ele começa a tentar vazá-los, a tentar colocar barreiras. O diabo ele começa a conhecer o projeto quando ele começa a ver coisas acontecerem na sua vida, andamento do caminhar da sua vida. E já na vida da mãe de Moisés, que ela tem um filho, alegria, nascido ali, e de repente, por 3 meses ficou ali, mas já não poderia mais esconder, queria que arrumara um jeito de continuar com Moisés. Então Deus dá a ela uma ideia de fazer um betume, um cestinho, para que ele possa ser jogado no rio e ser levado, e ver o que Deus teria na vida deste garoto. Irmãos, sabemos que o rio lá, Nilo do Egito, continha muitos crocodilos, jacarés, e a preocupação era grande, embora tenha olhado para um lado que talvez não tivesse, mas estava de olho a sua irmãzinha. Então entendemos que corria o risco Moisés e Miriam, junto com Moisés, porque estava acompanhando o garoto. A sua mãe, porém, estava em oração. A oração de uma mãe é muito forte. A oração e a fé de uma mãe é forte demais. Você já ouviu testemunhos aí de pastores, ex-traficantes, ex-bandidos, todos eles já proferiram, testemunharam que estão no altar, estão fazendo a obra de Deus, porque um dia uma mãe ficou de joelho, clamando ao seu filho, pedindo ao seu filho. Querido, e o Senhor, quando Ele tem projeto, não adianta o inimigo tentar intervir, Deus vai abençoar, Deus vai mudar a história. E foi assim com a mãe, de Moisés. Ele cresceu, tornou-se um homem, conheceu a sua mãe, conviveu com ela, porém, não podia escolher na época a Israel, mas ao Egito escolher. Mas andar no caminhar, ele começou a ver algo diferente acontecer em sua vida. Ele começou a ver que algo tinha que mudar, algo tinha que acontecer. É quando ele percebe que ele tem uma chamada de Deus, e Deus começa a trabalhar nessa situação. A sua mãe começa a contar a ele a história de Israel, começa a contar a ele o que sucedera para Israel estar no Egito. O que eu quero dizer para você, que uma mãe não tem apenas que orar pelo seu filho, mas ela também tem que falar da sua fé para o seu filho, ensinar ao seu filho o que é uma Bíblia, ensinar ao seu filho o que é o significado de Jesus, o remido, ensinar o que é o significado da nova aliança, da graça de Deus, ensinar o perdão de Deus. Não importa a idade do seu filho, se é grande, mais velho, não importa, ela tem a autoridade de estar sempre ensinando o seu filho. E foi assim com Moisés, a ponto de fugir lá na frente, ter um encontro com Deus. Glória a Deus. Já é o Cana, ela está ali, ele está ali, trabalhando para a obra do Senhor. Pessoas e esposas estão ali, estão subindo para adorar o Senhor. Um homem conhecedor, um homem de bens, um homem que tinha filhos, porém a sua outra esposa não tinha, Ana, e ela sobe junto para pedir água ao Senhor. Já nessa época não tinha nada de empecilho para ter um filho, porque Israel
já estava livre, Israel estava vivendo um momento de paz. Porém, ela não tinha. Mas ela faz uma oração no Senhor. Senhor, me dê um filho. Senhor, me dê um filho. E como o Senhor me der um filho, esse filho será, Senhor, totalmente para ti, voltado para ti, trabalhará na tua obra, vai fazer aquilo que convém para ti. Ela estava dizendo: meu filho vai vir, vai crescer. E quando chegar numa idade, ainda criança, será levado por um dos profetas e será ensinado na sua casa. Quando uma mãe com isso no coração, Deus ouviu a oração e disse: vou lhe dar um filho. E nasceu então a Samuel. Samuel foi um jovem garoto que cresceu ouvindo a sua mãe dizer: você foi um milagre de Deus na minha vida. Você foi a bênção de Deus na minha vida. Mas filho, vai chegar um dia que eu terei que dar você ao profeta Eli. Ele vai levar você. Imagine você, ter que se afastar do seu filho para que o profeta possa ensiná-lo. Já a mãe de Moisés se afastou depois de 3 meses, mas assim que se afastou, já teve de volta a Moisés para cuidar e ganhando. Já Ana não. Ela daria a ele para os profetas, para a casa de Deus, para ser ensinado, para ser apresentado ao Senhor. Ela deixa então o quê? O coração voltado a Deus, em agradecimento a Deus, porque Deus ouviu a sua oração. Irmãos, às vezes nós pedimos algo para Deus, falamos para o Senhor: Senhor, me dê isso. Pai, eu quero uma bênção. E quando Deus te dá uma bênção, você coloca essa bênção acima de Deus. Às vezes, Deus lhe dá um filho, uma filha, cura, liberta, e de repente você escolhe o filho, a filha do que Deus. Primeiro meu filho, minha filha, primeiro ele. E não se deve fazer isso. Você vai ver na Bíblia que não se faz isso. Ana agradeceu, porque quando você põe Deus em primeiro lugar, Deus vai honrar você e seu filho. Deus não está fazendo isso. Vou desistir. Deus fez isso, mas eu tenho que cuidar devagarinho, porque é isso aqui, não faça isso. Quando Deus olha para Abraão, ter abençoado com um filho, lá na frente você vai entender que Deus vai falar: Abraão, pega o teu filho e sobe ao monte. Se Abraão fosse um pai que falasse: não, esse é o único filho, né, pastor? Esse aqui não, é outra coisa, mas ele não pensou 2 vezes. Abraão, ele não fala para sua esposa Sara, porque talvez conhecesse Sara. Será que Sara deixaria que ela soubesse? Será que Sara falou: não, pode levar ele? Nós vamos ver Sara lá atrás dando a sua escrava para ser esposa do seu marido, porque a fé estava lá embaixo. E depois de já garantido o filho, será que ela deixaria? Abraão, conhecendo a sua esposa, diz: nós vamos ali adorar o Senhor. Ele mostrar a Deus que a obediência dele estava acima de tudo. E às vezes o Senhor chama e diz: filha, se apegue mais a mim. Senhor, não tenho tempo, tenho meus filhos. Às vezes vemos aí: filha, entregue o seu filho para a obra. Não. Eu pergunto para você: aonde está o seu coração? Você pediu a Deus uma bênção, Ele te deu. E hoje você
de Deus e for abençoada. E as mesmas viram a promessa de Deus se cumprir. Se você quer ver a promessa de Deus se cumprir na sua família, na sua casa, nos seus filhos, obedeça ao Senhor. Use o poder da fé que Deus colocou no seu coração. Você tem o poder de abençoar os seus filhos, os seus netos, que são os segundos filhos dele. Eu tenho 2. Você tem o poder de abençoar e ensinar. Mesmo que os pais não entendam, não sabem, não entendam, você tem o poder de ensiná-los. Olha, Jesus é o Filho de Deus. Você tem o poder de trazer eles à casa de Deus. Às vezes, não queremos levar os filhos, não fiquem em casa, vão para casa. E Deus falando, nada, filho. Eu tenho meu filho hoje, ele fez 25 anos, não é isso, Cátia? 24 anos dele, Ezequiel, o segundo mais velho, ele disse, o Ezequiel. E eu falei para minha esposa, eu vou falar para ele vir comigo hoje, à igreja. Ela disse, não, deixa ele lá, ele está cansado, hoje é folga dele. Eu falei assim. Aí eu falei para ela, mas deixa eu falar com ele, eu vou usar minha autoridade de pai e trazer ele hoje para a igreja, amarrar. Ela disse, não, me deixa não, não é assim que a gente vai fazer. Eu falei assim, mas se eu trazer é melhor para ele. Não, deixa que Deus vai, você falou, deixa que Deus vai trazer. Agora, se Deus trazer é outra coisa. Se Deus falar bem, aí é outra coisa. Aí fala, que isso, pastor? Mas é verdade. Quando o homem ou a mulher tem encontro com Deus, é outra coisa. Enquanto mãe e pai está chamando, está de boa, vamos embora. Mas quando Deus vai no encontro, aí Deus pega no topete e diz, põe-te em pé e falarei contigo. Então por isso que às vezes eu falo assim, hoje vocês vão. Ah, não, eles têm que ir. Aí eu não sou não, eu não sou ruim. Eu sou temente a Deus e sei que quando uma pessoa tem chamada, quando uma pessoa é escolhida, não escapa dos olhos de Deus. Quando você põe o seu filho, a sua filha no joelho e diz, Senhor, toma para ti, é teu. Aí Deus, já está selado, já está registrado. Vai vir. Você vai ler os testemunhos aí fora, quantos contam? Eu fui criado no Evangelho, cheguei no criado, jovem, mas voltei rapidinho, antes que Deus me pegasse no topete, eu vim morrendo. Quando Deus bradou, eu estava lá no meio do carnaval lá, e de repente Deus bradou já, para a igreja, e nunca mais quis lá fora. Eu disse, porque nós conhecemos a voz de Deus. Aí nós falamos assim, Senhor, está vendo meu filho e minha filha, Jesus? Não está na igreja. Senhor, salva ele. Quem já fez essa oração? Salva meu filho, traz ele para a igreja. Já fizeram essa oração? Muita gente já fez essa oração, não é verdade? Senhor, trabalha na vida dele. Aí se cumpre o quê? Entra na minha casa. Não é isso? Mexe com a minha? Irmão, você sabe o que é mexer com a estrutura? Vai para o fundo disso. Se aqui tiver pedreiro, construtor, mexa nessa parede, descasca ela, beleza. Tira o piso, beleza. Arranca os conduítes, beleza. Arranca os canos, beleza. Mas vai mexer nas estruturas dessa igreja, desse salão. O que acontece? Se você tocar na estrutura desse salão da tua casa, você pode mexer em qualquer coisa da tua casa, parede, reboque, teto, piso, encanação, tudo mais. Vamos falar assim, tem que mexer na estrutura. Como é que você fica? Eita, vou ter que sair de dentro da casa. Por quê? Meu amigo, o negócio vai ficar estreito. Então você está falando o quê? Senhor, entra na minha casa e mexe com a minha.
mais ama ou mais deseja, pode ter certeza, Ele vai mexer na estrutura. E aí, você está preparado? Como o ano estava? Quando chegou a hora, e Deus disse: Ana, Samuel vai vir. E agora? Não, pode ir. Está entendendo? Então, quando você for orar a Deus, Deus, muda meu filho, salva meu filho. Você está pedindo para Deus, mexe na estrutura da minha casa. Aí você não pode ter medo. Não pode ter medo, não pode vacilar. Você tem que olhar para frente. Se eu pedir, Ele é Deus. Vai fazer do jeito dele. Ah, Senhor! Vai fazer do jeito dele. E quando Jesus entra, irmãos, Ele entra para mudar. E a pessoa tem, quando a pessoa é transformada, ela é transformada. Quando você mexe uma estrutura e levanta uma outra, você pode ver que está diferente. Aguenta mais, existe mais. Você está entendendo? Então, quando você falar com Deus, Deus salva, tenha fé que Ele vai fazer do jeito dele. Do jeito dele. Mas tem mães que se abatem, porque talvez o filho não esteja na igreja, porque talvez não falou um oi, bom dia, ou feliz, parabéns, e não quer mais nem vontade de estar na igreja, de servir a Deus. Está perdendo a graça. Mas quando aquela confia em Deus, Ele pode deixar, não quer falar, não quer vir, está na mão de Deus. Você pode ter certeza, a transformação vai ser grande. Grande. Porque Ele é um Deus que muda. Moisés era formoso. Moisés, dádiva de Deus, Deus havia capacitado Moisés para uma grande obra. Mas para Deus fazer algo no coração do povo de Israel,